sou a professora Régiva e hoje estarei ministrando o aulão de português. O que é o aulão de português, professora? É uma revisão de todos os conteúdos e as atividades que foram realizadas durante a semana em sala de aula, né? Então, vem comigo e vamos revisar todos esses conteúdos. Então, começando, vamos relembrar o quê? Essa semana nós estudamos sobre o gênero do substantivo. O que é o gênero do substantivo, professora? É a propriedade que as palavras têm de indicar o sexo real dos seres, como por exemplo, masculino, feminino, biformes, uniformes, epicenos, comum de dois e sobrecomuns. Como assim, professora? O masculino, ele indica o quê? Ele indica os substantivos que se referem a homens, animais e outros seres, certo? Geralmente, os masculinos terminam em os, e uns. E os femininos, professora, são referentes ao quê? A mulheres, isso mesmo, a mulheres e animais do sexo feminino. Geralmente, os substantivos são terminados em as, umas. O feminino, geralmente, o substantivo é terminado em as, uma e umas. E professora, e os biformes? Geralmente, os biformes, ele apresentam duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Exemplo, o porco, a porca. O porco, a porca. Entenderam? E os uniformes, professora? Apresentam uma única forma dos gêneros. Então, professora, diga um exemplo para nós. Nós temos, no caso, uniforme, nós temos três, né? Que são epicenos, comum de dois e sobrecomuns. Os epicenos, eu vou dar um exemplo para vocês. Borboleta, macho, e borboleta, fêmea. E borboleta fêmea. Entenderam? Mas, professora, e o comum de dois? O comum de dois, eu só vou trocar o quê? Professora, e o comum de dois? O comum de dois, eu só vou fazer o quê? A troca do artigo. Por exemplo, o artista, a artista. E os sobrecomuns, professora? Os sobrecomuns eu vou utilizar, não vou precisar trocar o artigo nem o substantivo, vai ficar, por exemplo, a criança, porque serve tanto para o gênero masculino do que para o gênero feminino. Entenderam? Agora vamos falar um pouquinho sobre o número do substantivo. O que é o número do substantivo, professora? É uma flexão que indica o quê? Um ou mais de um ser. Por exemplo, nós temos o quê? O singular e o plural. O que significa o singular? Singular significa que é apenas um, né? Apenas um ser, uma cesta, uma flor, um coração. E o plural? Nós temos o plural. O que significa o plural? E o plural? O plural significa que é mais de um. Então, ao invés de flor, no singular ficaria flores. Ao invés de coração, ficaria
corações. Entenderam? Agora nós vamos falar um pouco sobre o que? Texto informativo, tá? Vamos relembrar o que é um texto informativo. O texto informativo é uma produção escrita que aborda um tema e transmite algum conhecimento, dados e conceitos a respeito dele. Vários gêneros textuais podem ser considerados informativos, como por exemplo, relato histórico, uma notícia, uma reportagem, um texto de divulgação científica, uma verbete de dicionário e muitas outras, né? Então, já que vocês já relembraram o que é texto informativo, vamos só relembrar aqui na nossa página 82, falando um pouco, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês lembrarem. Qual é a ideia desses gêneros textuais, né? Aí no caso aqui, ó, cada imagem, tá, tem uma ideia, né? Que textos podem ser associados a cada uma das imagens? É oral, né? O primeiro é o que? Esse aqui é a narração de um jogo. Esse daqui, músicas de torcida. Esse daqui, entrevista. E esse daqui, notícias e reportagens, né? Então, na página 83, nós tivemos o quê? Uma atividade, né? Você sabe como surgiu o futebol? Leia o texto a seguir e descubra. Acompanhe comigo na página 83 a leitura deste texto. A história do futebol. Introdução. O futebol é um dos esportes mais populares no mundo, praticado em centenas de países. Este esporte desperta tanto interesse em função de sua forma de disputa atraente. O que ele falou aí? Ele já contou o que seria a história do futebol. Agora ele vai falar o quê? As origens do futebol. Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram futebol, pois não havia a definição de regras como há hoje. Porém, demonstra o interesse do homem por este tipo de esporte. Desde os tempos o quê? Antigos, né? Estão acompanhando no livro? O futebol tornou-se tão popular graças a seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, equipes de jogadores e as traves para que, em qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir com o futebol. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo no quintal de casa, desde cedo jovens de vários cantos do mundo começam a praticar o futebol. Até aí vocês acompanharam a leitura? O futebol na Idade Média. Há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se muito a violência. O sole ou arpasto era praticado na Idade Média por militares que se dividiam em duas equipes, atacantes e defensores. Era permitido usar socos, pontapés, rasteiras e outros golpes violentos. Há relatos que mostram a morte de alguns jogadores durante a partida. Cada equipe era formada por 27 jogadores, onde grupos tinham funções diferentes no time: corredores, dianteiros, sacadores e guarda-redes. Na Itália medieval, apareceu um jogo denominado Gioco del Calcio. Era praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que ficavam nos dois cantos extremos da praça. Que eu acredito que sejam o quê? As traves, né? A violência era muito comum, pois os participantes levavam para o campo seus problemas causados principalmente
sociais típicas da época medieval. O barulho e a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que decretar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando à prisão os praticantes. Porém, o jogo não terminou, pois integrantes da nobreza criaram uma nova versão dele com regras que não permitiam a violência. Nesta nova versão, cerca de 12 juízes deveriam fazer e cumprir as regras do jogo. Então, até aí vocês acompanharam, né? Então, a gente já consegue fazer aqui, continuar a revisão da atividade na página 85. Segunda questão, o texto que você leu apresenta um relato real ou ficcional? Justifique a sua resposta. Aí vocês responderam o quê? Que era um fato real ou ficcional? Ele era um fato real, né? Os dados, como datas, lugares e nomes citados tornam os fatos o quê? Comprováveis. Então, ele era um fato real. Assinale a terceira questão. Assinale a alternativa correta e justifique sua escolha. O texto informativo História do Futebol é um conto, uma notícia, uma biografia ou um relato histórico? Como que vocês responderam essa questão? Se responderam que é um relato histórico, pois é uma narração que informa sobre os acontecimentos passados, está correto, é dessa forma mesmo. 4. Dos fatos relatados, qual você considera mais interessante e por quê? Essa é uma resposta pessoal, você já deve ter respondido e já deve ter explicado o porquê da sua resposta. Na quinta questão, em quantas partes esse texto está dividido? Quais são elas? Aí você vai responder quantas partes do texto está dividido e vai especificar as partes do texto, tá bom? Questão número 6. Na questão número 6, circule o título e sublinhe os títulos do texto. Aí você vai lá no texto, vai sublinhar, vai circular o título e vai sublinhar os subtítulos. O título é aquele grande, os subtítulos vêm logo embaixo, ok? Sétima questão, por que foram criados subtítulos para esse texto? Se você respondeu que para organizar as informações do texto, deixando a leitura mais atraente, você respondeu de forma correta, tá? Oitava questão, pesquise o significado destas palavras que aparecem na parte introdutória do texto. Letra A, primórdios. O que significa primórdios? Significa o quê? Princípio, origem, onde tudo começou, né? Aí a letra B, vestígios, vocês também responderam o significado, né? Na nona questão, na terceira parte do texto, é informado ao leitor que, na Idade Média, o futebol era bastante violento. Letra A, explique por quê. Por que era violento nessa época? É porque eram permitidos socos, pontapés, rasteiras e outros golpes violentos. Mas por que isso acontecia? Porque não haviam regras, né? Na letra B, quantos jogadores formavam um time de futebol nessa época? Vocês lembram quantos jogadores formavam lá no texto? 27, isso mesmo. Questão número 10. O que era o Giogo del Cássio? Alguém lembra? Era um jogo da Itália medieval, tá lá no texto, tá? Ele era praticado em quê? Em praças, onde havia 2 postes que ficavam nos cantos extremos, como eu falei para você, como se fossem as traves, né? Questão número 11. Por que o jogo del Cássio foi proibido? Qual é a consequência dessa proibição? Se responderam
Foi proibido por ser barulhento, desorganizado e violento, está correto, tá? 12ª questão. Em que país o futebol adquiriu regras e foi organizado de uma forma bem semelhante à de hoje? Circule a resposta correta. Aí nós temos Itália, Brasil e Inglaterra. Qual foi a resposta que você circulou aí? Se você circulou Inglaterra, está correto. Você é nota 10. 13ª questão. De acordo com o texto, relate o fato ocorrido em cada uma das datas. Aí nós temos aqui no texto, por volta do século 17, aí você vai colocar ao lado o que foi, qual foi o fato ocorrido em 1848, 1871, 1875, e você vai colocando de acordo com o texto. 1875 foi estabelecida a regra do tempo de 90 minutos. Aí tem 1891 foi estabelecido o pênalti, entendeu? Então aqui cada ano ao lado você vai estabelecer, você vai relatar o fato ocorrido em cada data, em cada ano. 14ª questão. Por que Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil? Se você respondeu porque ele trouxe ao Brasil a primeira bola de futebol, está correto. Agora, vamos fazer uma revisão do quê? Da atividade do livro D. Atividades. Abram o seu livro Mais Cores, o livro de atividades, na página 40 e vamos fazer a nossa autocorreção. Vamos iniciar a nossa revisão do livro de atividades. As atividades que vocês já realizaram, né? Na página 40, na questão 8, indique a pessoa do verbo em destaque de acordo com o código, né? Aí nós temos aqui, vocês podem ver, nós temos aqui, cada símbolo significa uma pessoa, do singular e do plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Na última aula nós estudamos sobre isso, vocês estão lembrando? Então, vamos lá. Encontrastes algo congelado? Tá em que pessoa? Tá no plural, tá no singular? Se vocês responderam que tá na segunda pessoa do plural, está correto. Resolvi dar uma carona para meu amigo. Tá em que pessoa? Tá no plural ou está no singular? Se vocês responderam que está na primeira pessoa do singular, está correto. Os alunos voltaram a viver seus dias de glória. Que pessoa está? Está no plural ou está no singular? Quem respondeu que está na terceira pessoa do plural está correto. Pichastes o muro? Por quê? Quem pichou o muro? Responde para mim. Quem foi que pichou o muro? Está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Está no singular ou está no plural? Quem respondeu que está na segunda pessoa do singular está correto. Um cachorro cavou um buraco para guardar seu osso. Em que pessoa está? Quem cavou o buraco? O cachorro. Ele cavou o buraco. Quem respondeu que está na terceira pessoa do singular está correto. Ficamos verdes de medo. Quem ficou verde de medo? Nós ficamos verdes de medo. Está na terceira pessoa do plural, né? Se vocês acertaram tudo, olha o joinha, nota 10.
Nona questão, passe os verbos em destaque para a terceira pessoa do plural. Siga o modelo. Nós temos aqui o modelo. Ele conhecerá o maior empreendedor do mundo. Eles conhecerão o maior empreendedor do mundo. Tá o quê? Tem que verbo aí? Tá em que modo indicativo? No futuro, né? Eles conhecerão. Letra A. Ele descobrirá as inúmeras transformações ocorridas nos últimos tempos. Transformando para a terceira pessoa do plural, ficaria como? Eles descobrirão as inúmeras transformações ocorridas nos últimos tempos, né? Isso mesmo. E a letra B, ele dirá que as pessoas precisam reciclar o lixo e cuidar da natureza para ter um futuro digno. Eles dirão que as pessoas precisam reciclar o lixo e cuidar da natureza para ter o quê? Um futuro digno. Quem respondeu dessa forma está correto. Na página 41, na 10ª questão, nós temos: complete o texto passando os verbos que estão entre parênteses para o pretérito imperfeito. Antes da chegada dos celulares, as pessoas se... Qual é o verbo que está entre parênteses? É relacionar. No pretérito imperfeito, as pessoas se relacionavam, isso mesmo, melhor. E o verbo que está entre parênteses é passar. No pretérito imperfeito, e passavam mais tempo de qualidade juntas. Recentemente me reuni com os amigos para conversar. E eles, qual é o verbo no pretérito imperfeito de ficar? Ficavam o tempo todo lendo mensagens que chegavam a cada 2 segundos e não prestavam a menor atenção aos amigos presentes. Foi muito chato. Se vocês conseguiram passar os verbos para o pretérito imperfeito da forma como eu acabei de relatar aqui para vocês, está correto. 11ª questão. Complete o texto passando os verbos que estão entre parênteses para o tempo presente. Segundo a meteorologia, hoje, qual é o verbo que está entre parênteses? É chover. Hoje o que? Chove. Durante a manhã. O que acontece durante a manhã? No verbo ventar, venta, que no caso é o tempo presente. Muito durante a tarde. E a temperatura no verbo presente é cai, correto? Por enquanto o dia está ensolarado e a temperatura estável. A temperatura, qual é o verbo oscilar no presente? Oscila, né? Oscila ao longo do dia entre 15 e 22 graus. Quem respondeu dessa forma está o quê? Correto, né? Eu acredito que vocês tenham estudado bastante verbo durante essa semana, então vocês devem estar afiados, né? No presente, passado e futuro. 12ª questão. Escreva 2 frases nos tempos do indicativo elencados a seguir. É uma questão pessoal, vocês vão escrever 2 frases no presente. No caso, pode ser assim. Um exemplo. Chove muito à tarde. No caso, vocês que vão escolher a frase, porque é o que, professora? É uma frase pessoal. E aqui no nosso livro está pedindo o quê? 2
duas frases. Olha, a minha frase foi: chove muito à tarde. É porque está chovendo agora, né? Agora à tarde, tá bom? E vocês vão colocar mais uma outra frase. Já a letra B está pedindo o quê? Duas frações no futuro. Como eu usei o verbo chover, eu vou usar novamente. Choverá muito amanhã. Aí vocês vão escolher o quê? Duas frases pessoais e vão escrevê-las em que tempo? No futuro, tá bom? Agora nós vamos para a página 42. A letra C está pedindo o quê? No passado, né? Aí eu vou usar o quê? O verbo chover. Choveu muito à noite. Tá dizendo o quê? Que choveu muito à noite. Entendeu? Choveu ontem, muito à noite. Então, vocês vão colocar na letra A duas frases no presente, na letra B duas frases no futuro e na letra C duas frases o quê? No passado. Isso mesmo. 13ª questão. Indique o tempo dos verbos em destaque segundo a legenda. Aí vocês podem acompanhar. Aqui tem número 1, presente, 2, pretérito perfeito, 3, pretérito imperfeito, 4, pretérito mais que perfeito, 5, futuro do presente, 6, futuro do pretérito. Isso mesmo. Aí nós vamos responder de acordo com essas numerações. A primeira frase é: existe a hipótese de que um gigantesco meteorito se chocou com a Terra? O verbo chocou está em que tempo dos verbos? Quem respondeu que está no pretérito perfeito está correto, tá? A segunda frase é: estudiosos do mundo todo tentam desvendar os problemas do aquecimento global. Tentam é o quê? O nosso verbo. E ele está em que tempo? Está no presente, no passado ou no futuro? Quem respondeu que ele está no presente está correto. Muitas crianças ainda trabalhariam no manguezal se nada fosse feito para isso acabar. Trabalhariam é o nosso verbo. E eu gostaria de saber em que tempo está o nosso verbo nessa frase. Se vocês responderem que está no futuro do pretérito, que no caso é o quê? No futuro do passado, está correto, né? Ela brincara no parque antes do jantar. Brincar é o nosso verbo e está em que tempo? Quem respondeu que está no pretérito mais que perfeito está correto, ok, tá? Ao terminar de pintar as paredes do quarto, o fogo já começava a descascar e os parafusos das janelas despencavam, completamente enferrujados e retorcidos. Em que tempo está o verbo começava? Quem respondeu que está no pretérito imperfeito está correto. A enfermeira enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta e olhou para a casa 71. Quem respondeu que está no pretérito perfeito, número 2, está correto. Guardarei a chave com muito cuidado. Está em que tempo do verbo? Futuro do presente. Quem respondeu é o número 5 e está o quê? Correto. Agora, abram a sua caligrafia na página 32
e vamos fazer esta leitura juntos. Aqui, ó. O texto é: o choro do ipê. Havia em uma floresta um caçador que era conhecido por ser muito mau. Para alimentar sua sede de maldade, resolveu acabar com todas as árvores do planeta. Estava preparado para cortar o primeiro ipê, quando apareceu, como num passe de mágica, uma bela fada que não gostou nada do que ele estava prestes a fazer. Para castigá-lo, ela transformou em um pé de ipê. Por isso, durante as noites é possível ouvir o choro do ipê, que nada mais é do que o caçador que sofre com saudades da família. Bom, aqui é o texto, o choro do ipê, tem aqui a ilustração da fada, né? Aí vocês vão responder o quê? A questão 7. Imagine um diálogo entre a fada e o caçador antes de a transformá-lo em um pé de ipê e escrevam no espaço a seguir. É uma resposta pessoal e vocês vão escrever nesse espaço aqui, tá? Aí vocês vão imaginar um diálogo entre o caçador e a fada e colocar aqui nesta página. Ok? Bom, crianças, essa foi o nosso aulão de português, hoje a nossa revisão dos conteúdos da semana. Eu espero que vocês tenham aproveitado e adquirido ainda mais um pouco de conhecimento. E eu vou me despedindo por aqui e até a próxima. Beijos! Testando, 1, 2. Olá, galerinha! Hoje a nossa aula vai ser sobre substantivos, gênero, número e grau. Ei, vamos aprender sobre a flexão dos substantivos? Ei! Meninas, vocês voltaram! Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, objetos, animais e lugares. Os substantivos variam em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, grau aumentativo e diminutivo. Gênero dos substantivos: masculino e feminino. O substantivo é masculino quando é possível usar os artigos o, os, uns antes dele. Veja: o menino, um leão. O substantivo é feminino quando é possível usar os artigos a, as, uma, umas antes dele. Veja: a menina, uma baleia. Veja alguns exemplos: avô, pai, avó, mãe. Bode, cabra. Boi, vaca. Cavalo, égua. Cão, cadela. Carneiro, ovelha. Leão, leoa. Zangão, abelha. Galo, galinha. Príncipe, princesa. Número dos substantivos: singular indica apenas um elemento e plural indica mais de um elemento.
número dos substantivos. Para formar o plural dos substantivos, acrescentamos S no final de palavras terminadas em vogal, ES no final de palavras terminadas em R, S ou Z, e em palavras terminadas em L, trocamos o L por IS. Veja alguns exemplos. Singular: menino, menina, plural: meninos, meninas. Peixe, peixes, cachorro, cachorros. Professor, professores. País, países. Xadrez, xadrezes. Cão, cães. Capitão, capitães. Pinguim, pinguins. Agora vamos aprender sobre o grau dos substantivos aumentativo e diminutivo. O grau aumentativo indica aumento de tamanho ou intensificação. O grau normal indica um tamanho considerado normal e o grau diminutivo indica diminuição de tamanho ou intensificação. Não é preciso termômetro para medir o grau dos substantivos. O que você precisa perceber é se a palavra está no grau normal, no grau diminutivo ou no grau aumentativo. Veja alguns exemplos. Diminutivo: gatinho, grau normal: gato, aumentativo: gatão. Cachorrinho, cachorro, cachorrão. Elefantinho, elefante, elefantão. Casinha, casa, casarão. Livrinho, livro, livrão. Carrinho, carro, carrão. Trenzinho, trem, trenzão. Presentinho, presente, presentão. Agora que você aprendeu, pode sair flexionando o gênero, o número e o grau por aí. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Gostou? Movimento pacifista. Você? Não acredito! Que legal! Eu também vou! Nós vamos, né? Mas o computador fica na sala e pronto. Mas, mãe, e quando eu precisar e for de noite? Ou se eu precisar usar e vocês estiverem vendo TV? Como é que nós vamos fazer? É melhor ficar no meu quarto. Nem na sala, nem no seu quarto. Ele fica no meu quarto e pronto! Nós ficamos sem usá-lo. Nada disso, fica na sala. E daí eu não posso usar. Ei, meu querido, que tal se em vez de um computador você comprasse 3? 3? Mal posso trazer um e vocês querem 3? De uma vez? De uma vez não, né, pai? Você pode comprar a prazo. Nós não vamos ligar. Isso mesmo. Você traz os 3 computadores e você vai pagando um pouco cada mês. Boa ideia, né? Eu vou pagando? Nada disso. Nós vamos pagando. Como assim? Vocês ficam sem a mesada até eu acabar de pagar. Por isso, nós vamos pagando. Nós ficamos sem mesada? Essa não. Ô, pai, ficou radical assim. E vou logo avisando. O primeiro computador que chegar vai ficar no meu quarto. E pronto. Viu só como é que se fala? Nesse programa nós falamos: eu vou, nós vamos,
Nós queremos, todos querem. Eu tenho, nós temos. Eu gosto, nós gostamos, eles gostam. Nós ficamos, vocês ficam. Você vai pagando, nós vamos pagando. Viu só? É assim que se fala. Lindo, né? Isso mesmo. Não vai sair por aí dizendo nós vai, todos quer, eles gostam. Ai, chega, para! Isso dói muito, muito, muito o ouvido. Viu? Falar assim dói muito o ouvido. Tchauzinho! Tchau, Até a pessoal! próxima. Tchau!